Galera, antes do vídeo começar, eu quero dar um aviso rápido. Bom, esse vídeo foi feito em collab com o MH Black. E a continuação desse vídeo tá lá no canal dele, que eu vou deixar aí nos comentários. Então é isso, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Essa Analog Horror é uma abordagem um tanto quanto esquisita e diferenciada. Uma nova espécie de planta nasce no nosso planeta, mas não é uma planta comum. É uma planta feita de carne. Esse é o nosso planeta, só que com uma nova espécie descoberta. E o que são essas criaturas? Bem, vamos entender o que elas são, mas primeiro você precisa entender uma coisa. Nesse universo existe uma empresa chamada National Living Meat Search, a qual a empresa foi feita apenas para estudar essas novas criaturas e fazer documentários sobre eles, como se fosse um Animal Planet, só que para uma determinada raça. Mas enfim, agora vamos entender o que são essas criaturas. Essas criaturas surgiram a partir do ano 1930, e como eu disse, existem várias espécimes de vitacarnes, e algumas são perigosas e outras nem tanto. Mas como essas coisas surgiram? Bom, eu vos apresento The Crawl. É como se essa coisa fosse a mãe do vitacarnes, e todas as outras criaturas também nascem dessa planta. O engraçado é que essas coisas nascem em qualquer canto do mundo. E sim, uma pode nascer bem no quintal da sua casa. O curioso é que essa planta é feita de carne e pode ser consumida pelos humanos, e também se encaixa perfeitamente no ecossistema para outros seres vivos a comê-la. E agora, vamos explorar cada um dos vitacarnes que saem dessa planta. The Trimmings. O Trimming são quase que criaturas inofensíveis, tanto que você pode até tê-los de estimação. Essa criatura basicamente serve para alimentar outros predadores, e seu tamanho é quase de um coelho, ou seja, ela não tem muito o que fazer para se defender. Portanto, ela se torna uma caça qualquer, para qualquer um predador da natureza. E como você pode ver, essa criatura não tem pele, e parece que ela foi vomitada por outro animal. Eles são feitos apenas de órgãos, ossos, carnes e sangue. Eles não possuem um tipo de pele, por isso se aparentam com essa carne ambulante. E essa criatura é o tipo de um limpador natural, pois essa criatura apenas come restos de animais mortos. E plantas, e até mesmo insetos, são tipo uns urubus pequenos, que são feios pra caramba. Geralmente, essas criaturas vivem se escondendo por conta de sua fragilidade. Chegou ao ponto delas quase serem extintas. Bom, pelo menos eu acharia difícil, pois a planta gera vários desses diariamente. The Meat Snake. Essa criatura é literalmente uma cobra apenas feita de carne. Parece literalmente uma cobra do avesso. E como a criatura anterior, essas também são domesticadas. E também são pacíficas. Mas só que elas podem fazer um tipo de trabalho comunitário para a sociedade humana. Essa criatura pode comer restos de qualquer coisa, inclusive de humanos. Vamos supor que tal cidadão é atropelado na rua. As partes dessa pessoa estão espalhadas. Então essa criatura é acionada para limpar tudo, ou seja, para fazer um almoço. O lado bom é que essa criatura não ataca a gente, apenas os mortos e as carniças. Elas parecem ser seres colossais, mas no seu nascimento elas têm o tamanho de uma moeda. O bizarro é que essas criaturas não param de crescer, e quanto mais elas comem, mais elas crescem. The Mimic. Aqui as coisas começam a mudar um pouquinho. As criaturas anteriores eu disse que eram pacíficas, e daqui em diante as criaturas vão ser menos passivas, digamos assim. Ou generalizando, elas são nada pacíficas. Até porque quando essa criatura, o mímico, quando ela nasce, inclusive parece um Sméagol do inferno. Ela se alimenta apenas de criaturas pequenas, como rato e coelhos. Mas depois de um certo ponto, quando esses desgraçadinhos crescem, digamos que o cardápio também cresce, e elas começam a caçar seus pratos principais, os humanos. Ela basicamente virou um predador do ser humano. O pior é que eles nascem em qualquer canto do mundo. E sim, você pode estar andando e do nada encontrar com um desses no seu bairro. E eles têm a suposta mania de predar humanos. E eles gostam de fazer brincadeirinhas enquanto estão caçando. E essa criatura pode se esconder em vários cantos da sua casa. E sim, ela tem consciência. E eles basicamente têm a capacidade de pensar. Eles visitam sua presa, que no caso é você, seguem você até a sua casa e brincam de esconde-esconde. E quando você percebe, já é tarde.
Quanto mais essa criatura consumir carne humana, mais parecidos com humanos elas ficam, podendo assim se infiltrar na sociedade e caçando a quem bem entender. Se você tá dormindo, essa é a hora perfeita pro Mimic se alimentar. Once the prey is within position, the mimic will advance silently until it is close enough. The mimic will then execute it immediately and begin consumption. Once the mimic has had its fill, Caso você esteja acordado, ele não irá assim tão de cara. Essa criatura irá fazer barulhos pra brincar com você, até que você fique meio neurótico. Pois ao consumir muita carne, essa criatura chega no nível chamado de Mímico Ancião. E bom, essa é a criatura mais perigosa da face da Terra. Seus dentes, que antes ficavam bem à mostra na sua boca, agora ficam bem fundo na garganta. Sua pele fica muito mais escura e seu rosto agora parece mais uma máscara. the harvester. Diferente de todos os outros, essa planta é uma criatura como o Crawl. Mas basicamente, essa planta é uma armadilha ambulante. Ela não anda, fica apenas no local. Em volta dessa criatura fica várias garras e espinhos, que qualquer um que pisar ali já era. Tá preso com essa criatura. E ela pode se alimentar de qualquer coisa. E como os outros, sua alimentação é diferente. Ela atrai a presa para perto de seus espinhos. E quando alguém pisa ali, ela libera duas toxinas. Em uma garra, libera a toxina de paralisia. E na outra, libera uma toxina que vai te fazer sangrar até a morte. Ou seja, pisar ali não tem mais volta para você. E essa criatura tem um conceito de estratégia muito inteligente. Por exemplo, se um coelhinho se aproximar, ela não irá atacar o coelho, pois o coelho é um animal pequeno. Então ela deixará ali como isca para que um animal maior tente atacar o coelho. E em seguida, ela atacará esse suposto animal maior. E ela tá ganhando com isso. E falando nisso, ela se alimenta dos nutrientes que vão parar na terra. Praticamente é o que as plantas fazem com mais mortes de animais no local. E é um meio de sobrevivência que é muito inteligente, até que bem pensado. The host of influence. Essa criatura estranhamente se parece com uma planta do Ben 10. Como você pode ver, essa criatura não vai correr atrás de você, então relaxe, ela não tem pés e apenas raízes. E como a criatura anterior, ela fica parada em um determinado local da floresta, mas diferente da outra, ela não possui nenhum tipo de espinho. Ela apenas possui uma mão, que parece um facão grande. Essa criatura tem um rosto sem nada, totalmente liso, mas só que tem um buraco no pescoço, e é por esse buraco que ela se alimenta. E como ela se alimenta? Então, meus amigos, em suas costas existem vários tipos de espinhos, a qual solta esses esporos perigosos no ar. Aí que mora o perigo. Esses esporos viajam quilômetros de distância, e quando esses esporos chegam no ser humano, eles permitem chegar no cérebro da vítima, a dominando completamente. Você perde o senso de controle do seu corpo, e seu corpo vai sozinho caminhando até essa criatura. No caso, essa entidade do inferno. E chegando perto dessa criatura, você se ajoelha em frente a ela, abre os braços e levanta sua cabeça, e na frente dessa criatura deixa seus órgãos vitais à mostra, para que assim ela consiga se alimentar. E diferente das outras criaturas, essa você até consegue se salvar. Se você tiver atendimento médico antes de ser totalmente controlado, você até consegue se curar dessa estranha infecção. E existe outra maneira de salvar dessa criatura. Se você demorar muito de chegar a essa criatura mesmo depois de infectado, os poros acabam meio que perdendo o seu poder, fazendo que assim seu corpo esteja livre da infecção novamente. E então você volta ao normal. Ou seja, se baseie em sorte. Então não seja burro e se você sentir alguma dor, vá procurar atendimento médico. The monoliths. Então chegamos num ponto em que essas criaturas começaram a ser meio viajadas, tá ligado? Então somos apresentados a Monolith, uma criatura gigante, que até então existem 7 dessas criaturas. E ela ficou parada em uma forma de um círculo, mas você sabe, como a humanidade é curiosa e tudo mais. O governo então ataca essa criatura. Essa criatura é pacífica, e aparentemente ela se torna apenas agressiva no momento em que algo a ataca. Essas criaturas estão até hoje paradas em forma de um círculo, e diferente das outras criaturas, essas demoraram um pouco mais para surgirem. As demais foram descobertas em 1930, e essa só foi descoberta em 1970. The Singularity. Essa criatura é totalmente diferente das demais. Ela é uma criatura que não tem uma origem certa, e ela é literalmente uma bola escura cósmica flutuante.
E de todas as criaturas, essa é a que menos temos informações, pois não sabemos quase que nada sobre ela. Porque tudo sobre elas, os responsáveis pelo documentário dessa criatura deixaram as informações totalmente arquivadas. E o que essa criatura pode fazer vai além da nossa imaginação. E por que tem esse sigilo sobre ela, ninguém sabe.